Fala, criptoloucos! Mais um vídeo de Axie Infinity no canal. Já estava bem ansioso para trazer esse conteúdo aqui, onde a gente vai analisar os Axies, na minha opinião, mais fortes do meta. E aqui a gente vai usar, claro, o fator custo-benefício. Eu não vou trazer Axies aqui que custam 2 mil, 5 mil, 10 mil dólares, claro. São os Axies mais fortes no meta em termos de custo-benefício, na minha visão, na minha opinião. São Axies que eu vejo muito acima dos 2 mil troféus. São Axies que desempenham muito bem no jogo competitivo, né, na competitividade do Axie e no meta atual, né, o que é o meta? Muita gente pergunta o que é o meta, né? O meta é o que compõe ali as cartas mais fortes do jogo, as características dos Axies mais fortes do jogo. O meta é o que dita o que está forte e o que não está forte atualmente em termos de competitividade no jogo, né? Então, uma boa composição, uma boa sinergia de time é muito importante. Nesse vídeo a gente não vai focar necessariamente em montagem de times, eu não vou montar 5 times, 3 times aqui como eu fiz em outros vídeos, porque a ideia desse vídeo é analisar Axies separadamente, lembrando que os Axies que eu vou trazer aqui, praticamente dá para montar times diferentes com todos eles, porque a gente vai começar analisando plantas, depois mid laners, depois back laners, dá para montar times, infinitos tipos de times com esses Axies e vai funcionar na maioria deles muito bem, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, a gente vai começar analisando a plantinha, tá? A gente vai começar analisando plantas. Plantas que a gente vai analisar aqui vão ser plantas frontliners, ou seja, as tanques, né, que ficam na frente. E a gente vai analisar plantas com Binance, principalmente, porque tá muito forte no meta atual. Para quem não sabe, Binance é aquela carta de zero custo que fica nas costas da planta. E entre essas costas, uma das que estão mais... Entre essas plantas, uma das que estão mais fortes, né, é com certeza a planta que tem Binance, Hotbutt. Ela vai ter um zigue-zague na boca e ela vai ter cactus no chifre. Essa planta, ela tá muito forte, galera, muito forte, muito competitiva. Ela não é um absurdo de preço, ela é cara, né, 500, 600 dólares para os Axies mais baratos, mas é justamente porque tem poucas dessas plantas, né, e elas estão sendo muito demandadas aí pelo mercado, a galera está comprando ela, até porque ela desempenha várias funções. Essa planta pode jogar tanto na frente quanto no meio e também funciona muito bem atrás contra Terminators, por exemplo. Ela tem várias funções. Qual é o tipo de jogo que você vai desenvolver com essa planta? Ela tem Binance, uma carta que dá muito escudo de zero custo e tira debuff, então é uma planta muito boa contra times de Poison. Ela tem Zigue-Zague, que é uma das cartas de cura mais forte do jogo, que tem 60 de dano e 60 de escudo e cura em qualquer tipo de Axe. Tem Cactus, como eu já falei em outros vídeos, é uma das cartas, na minha opinião, mais fortes de dano no jogo, né? Um Cactus no peixe aí, com a passiva dá 170 de dano. E o Hotbutt, que é uma carta que dá bastante escudo, 50 de shield, dá bastante dano e desliga a boca do inimigo. A gente sabe que na boca de vários Axies tem muito problema. O Chomp tem o Risky Fish do peixe. Então realmente é um Axie que está muito forte. Essa plantinha aqui com o... deixa eu colocar aqui, 1.1 é a plantinha com zigue-zague e ela tem cactus no chifre. Eu vou deixar esse documento PDF na descrição do vídeo, tá? Binance e Hotbutt. Essa é a primeira planta com Binance, que na minha opinião tá muito forte, vale a pena considerar ela aí como um Axie no seu time, se você quiser investir um pouco mais pesado, tá? Temos aqui também uma planta, outra planta que a gente pode colocar aqui, tirando o zigue-zague na boca e colocando os cereals, tá, galera? Na boca, e essa planta aqui ela vai desempenhar mais como tanque, ela vai desempenhar muito melhor na frente, tá? Ela ainda tem bastante dano por causa do Cactus e do Hotbutt. Ela tem o Sirius que vai roubar energia, né? Vai desempenhar esse papel de roubar energia. E o Binance, que também é uma carta de zero custo, que dá bastante defesa, sim, dá mais de 60 de escudo com o bônus, né, da classe. E outra planta que funciona, sim, muito bem. E é um pouco mais barata, né? Quase 100 dólares mais barato do que a planta com Zigue-Zague, Cactus, Binance, Hotbutt. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o preço dela aqui, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 7, né? Acho que é dia 7 hoje, 7/11, então eu vou deixar os preços aqui né? Eu vou deixar o documento ali disponível em PDF para facilitar a navegação de vocês. 540 dólares. Oh, meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui. Data dos preços dos Axies. Então, deixa eu colocar aqui. Lembrando, cuidado se você for comprar esses Axies para colocar no seu time,
porque você tem que fazer um estudo de sinergia e tem que aprender a jogar com Axie. Não é só comprar qualquer um desses Axies e colocar no seu time, que no outro dia você já vai chegar nos 2.000 troféus. Não é assim que funciona. Tem que aprender a jogar e usar esses Axies. Muitos deles aqui são bem complexos e complicados de jogar, tá? Não é simples assim, não. Então, o outro que a gente colocou aqui é Cereals, Cactus, Bidens e Hot Butt, beleza? E eu vou deixar aqui o preço. Eu não vou focar em stats necessariamente, galera, se bem que isso aqui é bem importante também. Basicamente, as duas têm que ter 61 de HP e 31 de Speed, tá? Então, eu vou deixar aqui 61 HP, 31 Speed. Vou deixar Speed em SP para economizarmos espaço aqui no documento. 61 HP, 31 Speed. Então, são duas plantas aí que, na minha opinião, estão muito fortes, né? Você também pode pegar uma opção mais custo-benefício, que é tirar o Binance e colocar um Pump aqui nas costas. Inclusive, essa semana eu montei 2 times nas consultorias de Axie pra galera com essa planta aqui, porque ela é bem mais barata, ela é $100 mais barata do que a outra, e na minha opinião, uma das plantas mais fortes aí. Eu particularmente não gosto muito de plantas com Leaf Bug, atualmente no meta que a gente está vivendo, porque é um meta que tem muito backdoor, tá tendo muito backdoor, e uma vez que seu Axie do meio morre, ou o Axie de trás morre, se sua planta não tem dano suficiente, você acaba perdendo a partida, tá? Então, hoje, eu acho que uma planta boa, ela tem que ter cactus no lugar do Leaf Bug, embora Leaf Bug também funciona bem, tá? Eu não tô falando que não funciona, eu só não prefiro, tá? Pumpkin Hot Butt, ela tem que ter 61 de HP, ela tem que ter 31 de Speed, e o preço dessa planta atualmente tá $330, beleza? São 3 plantas muito boas, que estão desempenhando muito bem aí no meta atual, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa cor aqui para a gente conseguir organizar melhor. Perfeito. Então vamos lá. A gente tem o Pássaro de Double Toque. Na minha opinião, é um dos Axies mais fortes do meta atual, tá? O Pássaro de Double Toque, para quem não conhece ainda, seria esse pássaro aqui. Ele é bem puro, tá? Ele tem Double Toque na boca, Eggshell no chifre, Blackmail nas costas e Post Flight no chifre. Ele tá sendo muito bridado esse Axie, tá, galera? Então ele tá aparecendo em mais quantidade no mercado, embora o preço dele tá um pouco salgado, tá? Esse é o Axie de Double Toque, o famoso, famigerado Axie do pássaro de Double Toque, e ele tá muito forte pelo seguinte motivo: ele tem 3 cartas que dá muito dano, são 3 cartas de pássaro, então ele recebe o buff, ele tem Double Toque que vai penetrar o escudo do inimigo, então ele é muito bom para matar tanque. Esse pássaro ele é bom contra tudo, ele é bom para matar peixe, para matar planta, para matar réptil, dusk, ele é muito bom para matar qualquer tipo de Axie, ele é bem versátil. Por isso que ele está desempenhando muito bem no meta atual. Ele tem Eggshell, que é uma carta que vai dar o potencial de outplay com o aroma, né, para atrair o agro do inimigo. Post Flight, uma carta de 0 custo, que vai te salvar várias vezes quando você chegar lá no final do jogo e você não tem energia. Você pode usar Post Flight para ganhar a partida e Blackmail para transferir o debuff. Muito bom contra times de Poison, por exemplo, tá? Então, esse pássaro tá muito forte, na minha opinião. É uma das melhores opções para o Axie de trás, Backliner, em custo-benefício atualmente. Ele está custando em média $440 e ele desempenha muito melhor do que esses Axies de $300, $400 que a gente tem mais abaixo, na minha opinião, tá? Então a gente tem aqui Double Toque, a gente tem Eggshell, a gente tem o Blackmail, a gente tem o Post Flight, tá? Na cauda, a gente tem aqui 31 de HP, eu acho que é 31 ou é 27 de HP, acho que é 27 mesmo, e 61 de Speed, beleza, 27 de HP e 61 de Speed. Você não quer ter HP no pássaro, não faz diferença, o que importa pro pássaro é a Speed justamente. Ele está custando agora 440 doletinhas, ele é um pouco salgado, mas é justamente porque tem muita demanda, cara. Eu fui montar 2 times com esse pássaro essa semana e estava até difícil de comprar o flor, porque vende muito rápido, ele está sendo muito demandado, a galera está aprendendo que ele está muito forte e talvez se ele for bridado mais para frente ele fica mais barato também, né? Eu diria que Double Toque a gente tem aí, eu tenho o Double Toque com certeza como uma das 2 ou 3 cartas mais fortes do meta atual. É uma carta que tá muito forte e a gente tem que explorar essas cartas fortes sim no nosso time, tá? Tem que usar pra gente subir de troféu. A gente tem aqui, né, outro pássaro que eu também gosto bastante, é um pássaro híbrido de Double Toque. Você vai tirar o chifre dele, que é o Eggshell, e você pode colocar um arco, um Dual Blade ou um POC. Por que que esse pássaro também é muito bom? E eu prefiro o que tem arco, tá, no chifre, porque ele vai ganhar velocidade de ataque
nessa carta de arco, ou seja, tá no final do jogo lá, você tá jogando contra um peixe ou um pássaro, e o peixe tem COI para ganhar velocidade, ou o pássaro que você tá jogando contra tem 61 de speed, esse aqui só tem 59, você vai usar o arco para garantir que você jogue em primeiro lugar na próxima rodada. Então, o arco também é uma carta de besta, então ela vai dar dano extra em planta Rapid Dusk, ela vai te dar 50 de escudo, que pode salvar sua vida ali no melhor dos casos no final do jogo. Então, uma carta que está desempenhando muito bem. Eu queria muito ter um Axe desse aqui para testar, trazer conteúdo no canal. Esses Axes estão muito fortes, eu vou tentar. Quem sabe mais para frente, se eu tiver mais condição de trazer esses Axes aí para a gente testar no nosso canal, tá? Mas já fica a dica aí. Ele tem Double Toque, arco no chifre, Blackmail, tá? E Post Flight com 27 de HP e 59 de Speed. Ele não pode ter mais de 59 de Speed porque ele tem uma carta de besta no chifre, tá? Então isso limita a Speed dele. Então ele tá $440, cara. Ele tá o mesmo preço do outro Axe, né? O floor dele aqui tá 440, tá? Já venderam esse aqui? Vendeu não, ó. Tá disponível ainda. Então tem aqui 440, esse aqui já deve ter vendido, 460 por 470, depois 500. Então ele tá pingando aqui, ó, alguns de vez em quando por 450, $460. Esse pássaro é muito forte, vocês não têm ideia do quão forte esse pássaro é, tá? E deixa eu ver se eu posso citar aqui mais algum pássaro que eu vejo aí que tá desempenhando muito bem, galera, né? Deixa eu ver se eu acho um pássaro com Axe Keys, né? Eu não sei se eles estão sendo bridados agora, eu tinha visto um desses recentemente, né? Só que ele não vai ter Double Toque no caso. Deixa eu colocar Eggshell no chifre. Esse aqui, cara, esse aqui também funciona muito bem, ele é bem original, é difícil de ver esse Axe aqui. E qual é a fita desse Axe aqui, galera? Vocês vão usar Post Flight para ficar tirando o HP do pássaro. 1, 2, 3 Post Flight. Depois de 3 Post Flight, você vai ativar a passiva do Axe Keys, né? Você vai aplicar letal no Axe inimigo, quando você tiver com menos de 30% de HP, cada Post Flight tira 30% do HP do seu pássaro e qualquer carta que você usar depois vai critar. Então esse pássaro ele funcionaria muito bem também com uma carta de besta ou inseto no chifre. Pode ser um Pliers, um Dual Blade, um Pock, né? Agora eu não sei se vai ter aqui no mercado porque deve ser bem raro esse Axe com outra carta aqui. Deixa eu tirar a pureza dele. Deixa eu colocar 4. Realmente, né, bem salgado o preço, é porque realmente tem pouco, né? Mas esse cara aqui é muito forte também, tá? Mas beleza, então esses 3 pássaros aí, galera, são os que, na minha opinião, vale a pena ficar de olho se você tem interesse num passarinho bom de verdade, tá? Esses pássaros que tem backdoor, que os pássaros que eram fortes antigamente no beta, eles já estão sendo muito counterados hoje, então esses pássaros aqui já estão bem mais fortes e já estão funcionando muito bem nesse meta atual, beleza? Então ele tem 59 de speed com uma carta de besta, se for só o Axe Keys, e ele vai ter 56 de speed, né? Com 57 de speed, na verdade, com o arco aqui. Então ele vai ter entre 57 a 59 de speed. Tá? Então lembrando que um pássaro puro com 61 de speed vai jogar na frente do seu pássaro com 59 e 57 de speed, né? A não ser que você tenha arco e você use o arco para ganhar velocidade, beleza, galera? Então fica a dica aí. Se você tem interesse em axes fortes, você tem o orçamento, vale a pena considerar esses axes aqui para o seu time, beleza? Agora, os famosos peixes híbridos, esses caras aqui estão dando o que falar também, tá? Eles estão muito fortes no meta, eu gosto muito desses peixes híbridos aqui. Se você ainda não sabe o que é um peixe híbrido, vamos pesquisar o nosso primeiro aqui, galera, para vocês terem ideia, tá? Do que eu tô falando. Deixa eu colocar aqui. Ele tem Risky Fish na boca, isso é muito importante, eu vou explicar por quê. Ele pode ter uma carta de besta ou de inseto no chifre, tá? Ele pode ter Goldfish nas costas, mais custo-benefício também, funciona muito bem. E, de preferência, o Nimo, tá? Esse aqui que a gente vai montar, de preferência, o Nimo na cauda. E é importante que ele tenha 5 de pureza, porque é a pureza máxima, já que ele tem uma carta de besta no chifre, tá, galera? Então, vamos ver aqui se esses primeiros estão disponíveis, tá? $409, ok, já tá até um pouco mais barato, tava $450 uns dias atrás. E qual a fita desse Axe aqui? Por que ele é tão forte, cara? Porque ele tem Risky Fish, uma carta que dá dano extra, que aplica um buff de dano extra quando você ataca a planta Rapid Dusk, então uma carta para atravessar tanque, tá? E ele tem uma carta de besta com 130 de dano, que tem dano extra no crítico, então quando você usa Risky Fish
e você usa um Dual Blade numa planta Reptile Dusk, cara, o Dual Blade dá 180 de dano numa planta no Reptile Dusk com o buff do Risk Fish. Além disso, você tem um Goldfish para ganhar velocidade, uma carta que dá dano, e você tem um Nimo para gerar energia e dá 30 de dano, na minha opinião. Já falei isso em outros vídeos, Nimo, na minha opinião, é uma das cartas mais fortes de zero custo, está entre as 2 ou 3 cartas mais fortes de zero custo no meta atual, na minha opinião. Esse peixe é muito forte, eu montei 2 times também essa semana com esse peixe. Ele tem 44 de vida, 55 de speed. Esse peixe só tem desvantagem para peixes puros. A questão é que acima dos 1.800, 2.000 troféus, hoje em dia não tem mais peixe puro, é muito raro, justamente porque peixe puro, quando você cai contra réptil, planta dusk, você não consegue fazer nada. Então, esse cara desempenha muito bem contra os tanques atuais do meta, tá? Principalmente os Dusks da vida, as plantas da vida, e ele também funciona contra peixe, ele funciona contra pássaro, funciona obviamente muito bem contra besta e inseto. Ele, cara, é extremamente versátil, tá? Eu gosto muito desse peixe aqui, ele tá muito forte mesmo, tá? Risk Fish, ele tem um Dual Blade, ele pode ter Dual Blade, ele pode ter Pock, ele pode ter Little Branch no chifre, ele também pode ter Pliers, que são 4 cartas aí, 3 de inseto e uma carta de bug com 100 de dano, tá? E ele pode ter também, claro, arco no chifre, não tem problema nenhum, tá? Ele vai ter Goldfish nas costas, ele vai ter Nimo na cauda, ele tá por volta de $410 no preço, com os stats de 44 HP e 55 de speed, tá, galera? Então, é um Aqua muito forte. Se você quer montar um time, você tá pensando em montar um time com Aqua, você quer seriamente considerar ter esse Aqua aqui no seu time, tá? Ele é muito mais forte do que o Aqua puro que a gente está acostumado convencionalmente. Uma mudança que você pode fazer aqui, que já vai ficar um pouco mais caro também, é o seguinte: você vai tirar o Goldfish e você vai colocar como é que é o nome daquela carta? Sponge nas costas. É uma carta que dá 90 de shield, tá? Ele fica um pouco mais caro, né? $100 mais caro. Porém, ele vai ser um peixe que vai ter um potencial de dano interessante e ele vai ser um tanque para segurar ele vai segurar a mid lane, né? Ele vai segurar o jogo por mais tempo para o seu Axe de trás conseguir comprar cartas e conseguir montar aquele combo que você precisa para ganhar o jogo. Esse cara aqui, na minha opinião, é até uma opção mais interessante do que eu acabei de montar. A Esponja é uma carta muito forte, cara. Dá 90 de shield, 60 de escudo, você ganha dano extra, você comba com outro dano extra. Cara, com o dano extra desse Sponge e o Risk Fish, mais um Sugar Rush, por exemplo, um Pock, você dá 180, 190 de dano fácil, tá? Fora o Nimo aqui, que você vai ganhar energia. Esse Aqua é muito forte. Então deixa eu colocar aqui. Ele vai ter ali o Pock. Mesma coisa aqui também, galera. Pode ser qualquer uma dessas cartas aqui. Tá? Esponja nas costas e Nimo. Essa é a diferença, tá? 44 HP, 55 de speed. E ele tá $510, né? O Flor. Ele é mais caro mesmo, tá? Cara, agora eu vou colocar outro Aqua aqui, que eu já tô de olho já tem um tempo. E esse cara tá muito forte, que é o famoso Aqua de Double Toque. Ele tem Double Toque híbrido. Ele é híbrido, tá, galera? Ele tem um Ronin nas costas, ele pode ter um Shuriken ou uma Oranda no chifre e ele vai ter um Koi nas costas. É importante que ele tenha Koi porque ele precisa extrair potencial, tá? Do nosso Double Toque. Então ele com Koi é bem melhor. Ele tá salgadinho o preço, justamente porque ele tá sendo mais demandado e tem poucos deles no mercado, 58, tá? E esse Aqua, meus amigos, tá muito forte, porque ele tem Double Toque que atravessa escudo, Ronin que vai dar 170 de dano em planta Reptile Dusk, se você pegar a passiva dele aqui, Shuriken que não vai deixar o alvo ficar em last stand, então ele comba o Double Toque com Ronin, Shuriken por último e mata o inimigo de uma vez só, e Koi, né, porque ele vai ficar atrás na backline, e Koi ele vai ter potencial de ganhar speed para jogar na frente do pássaro ou do peixe inimigo. Então esse peixe funciona muito bem, por exemplo, com esse Aqua aqui, esses 2 Aquas que a gente acabou de montar no meio, inclusive esse de Sponge que é um tanquezinho, tá? Então Double Toque na boca, perdão, Double Toque na boca, Shuriken ou Oranda, tá? Pode ser, só que o Oranda é mais caro. Ele vai ter Ronin nas costas e vai ter Koi para ganhar speed. Ele é muito forte, ele tá com 55 de speed, né? O mais padrãozinho, 43 de HP. Então vai ser 43 de HP, 55 de speed. Numa bagatela aí de 540 doleta, 550 doleta. Ele é mais caro mesmo, mas é porque tem muito pouco dele, ele está sendo bridado ainda, tá? Então, cara, peixe hoje, se você quer montar um time competitivo, você tem que considerar
montar um time com um peixe híbrido. E tem muitas outras opções, tá? Esses aqui são alguns que eu tô colocando, senão o vídeo vai ficar só nesses caras aqui. Tem os peixes tanques. Peixes tanques que eu queria colocar para vocês era esse daqui, que a gente colocou lá em cima com Sponge, ele é híbrido. Tem outro peixe que tá muito forte também, galera, e funciona muito bem, a galera às vezes subestima, que é o peixe com Hermit. Hermit é o famoso Shelter, né? Tipo o Pump dos peixes. Ele tem um Hermitzinho, ele pode ter um Risky Fish, ele pode ter uma carta de Bug no chifre, tá? Ele vai ter um Nemo na cauda, ele também pode até ter um Koi, tá, galera? Não é pecado. Ele vai ter 5 de pureza, justamente pela carta de inseto ou de besta no chifre. Esse peixe aqui também tá muito bom. Eu prefiro o de Nemo, tá? Porque ele geralmente fica no meio e o Nemo gera energia, ele vai sair do stun. Também é uma carta de 0 custo. Esse peixe aqui, cara, excelente. Esse peixe é muito, muito bom, tá? Então, Risky Fish. Tem outra opção também muito importante de peixe tanque, tá? Que a gente vai colocar. Bucket, Pliers, Hermit e Nemo. Ele tem aí nos stats 45 de HP e 54 de Speed, tá? Na bagatela aí de 460 doleta. Ok, então outro peixe tanque que a gente tem, claro, esse você já deve ter visto e tremido as pernas algumas vezes, que é o peixe de anêmona, é um peixe tanque, tá? Ele tem lã na boca, ou ele tem Crimson Water, ele tem geralmente Nemo, que é o melhor. Ele funciona muito bem tanto no meio quanto atrás, então ele é bem versátil no posicionamento. Ele não tá tão caro, tá 300 e... Deixa eu ver, acho que o floor dele tá 340, né? Deixa eu ver se esse 326 já vendeu. Fechar essas abas aqui. Aqui, ó, tá disponível, 323 doleta, eu vou deixar 330 lá doleta, tá? Então, qual a fita desse peixe aqui, galera? Ele tem 2 anêmonas, é muito importante, e é um erro que eu vejo em várias contas de vários jogadores iniciantes. Sempre no seu peixe ou outro Axe, você vai querer sempre ter 2 anêmonas, é vital. Se você tem uma anêmona só, vai ficar muito ruim, tá? Porque os 2 anêmonas é o que você precisa para curar 100 de vida em cada dano. A anêmona é uma carta que tem muito pouco dano, é uma carta de peixe, então ela vai dar muito pouco dano, tem pouco escudo, né, relativamente a outras cartas. Então você quer sempre ter 2 anêmonas, assim como na besta você quer sempre ter 2 nuts, tá? Lã, pode ser lã na boca, pode ser Crimson Water. O Nemo aqui nas costas é o mais indicado, galera, porque você vai precisar gerar energia com esse cara, principalmente se ele sobrar por último, tá? E ele não precisa dar dano. O objetivo desse cara aqui não é dar dano, não é matar o Axe inimigo. O objetivo dele é segurar o jogo e comprar tempo, né? E ele também vai dar um danozinho legal, ele tem um potencial de dano, claro, também, tá? Então vamos colocar aqui Lã ou Crimson Water. Ele vai ter aí o nosso... os 2 anêmonas. E Nemo nas costas com 45 de HP e 57 de Speed. Se você conseguir ele com 44 de HP, é melhor ainda, tá? Porque ele vai jogar na frente dos peixes que tem 45 HP. E esse cara tem um dilema, né? Se ele joga primeiro ou depois. Eu acho que é melhor ele jogar primeiro, tá? Se ele puder jogar primeiro, na minha opinião, é melhor. Então esses são os peixes tanques que você não pode subestimar, estão muito fortes também, tá? E a gente tem aqui os Dusks com Nemo, e eu tenho um exemplo muito bom disso. É um cara um pouco caro, confesso que ele não tá barato, tá? Mas ele é muito forte e eu tenho quase certeza que ele vai começar a ser mais bridado mais pra frente, que é esse cara aqui. Ele tem um Tiny Turtle na boca, ele tem um Bump no chifre, ele vai ter um Bone Sail nas costas e Nemo na cauda. E esse Axe tá muito forte, meus amigos. Muito forte, tá tendo pouquíssimo deles no mercado hoje, o mais barato tá $1.000. Esse é o Axe do top 1 atualmente, tá? O cara que tá com 3.800 troféus. Tem outra galera lá acima dos 3.000 troféus que tá usando esse cara aqui, que é o Peixe Dusk. Ele é tipo um Peixe Dusk tanque, dano, stun, ele faz tudo, cara, esse cara aqui. Ele gera energia, ele tem potencial de stun, ele compra a carta, ele levanta muito shield, recupera muito shield, ele mata Aqua com muita facilidade, porque ele tem 3 cartas de réptil, né? Esse cara tá muito forte. De repente, se você ficar de olho no mercado, você consegue pegar ele por uns 600, 700 dólares. Ele é caro, ele é uma opção para quem tem bala na agulha e quer jogar o jogo competitivamente, tá? Bump, Bone Sail e Nemo, né? Ele tem geralmente 48 de HP, minto, ele tem 50 de HP geralmente para cima, tá?
E ele tem pelo menos 48 de velocidade para cima, é o recomendável para ele, tá? Deixa eu ver aqui, eu queria colocar outras coisas também aqui. Dusk com Nimo. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui Dusks híbridos, tá? Não é com Nimo que eu queria dizer. Dusks híbridos. Eu tenho outras ideias aqui também para colocar. Outro cara que tá muito forte, esse aqui você já deve ter visto talvez, ele tá começando a aparecer mais agora no meta, é o nosso famoso Disable Soar. Ele tem Hot Butt na cauda, ele tem Kestrel no chifre, ele tem Viner Dagger nas costas e ele vai ter o Tiny Turtle. Né? No chifre ele tem pelo menos, geralmente o indicado é 47 de velocidade, perdão, para ele jogar na frente do Dusk 46 Speed, de tudo que fica ali abaixo, tá? Esse cara tá muito forte. Eu não tenho 100% de certeza se ele tem realmente Chomp na boca. Eu acho que sim, é Chomp na boca mesmo. Porque, galera, qual a fita desse Axe aqui? Se liga nessa ideia. Ele vai jogar Green Thorn, uma carta de 0 custo, que dá 20 de ataque e 30 de escudo. E ele ganha o dobro de escudo quando você comba essa carta com uma carta de planta. E opa, ele tem uma carta de planta, que é o Hot Butt. Então você levanta 60 de escudo com uma carta 0 custo que dá 20 de dano, que é muito importante esses 20 de dano, tá? Você pode ganhar a partida por causa disso. E Hot Butt ali, que, né, já analisamos ela hoje, 50 de escudo, 90 de ataque, desliga a boca do inimigo. O Kestrel vai desligar o chifre do inimigo, então só essas duas cartas aqui você desliga a boca e o chifre do inimigo. Então você, das 8 cartas que ele tem, 4 vão ficar inutilizáveis e além disso você vai vir como um Chomp, é Chomp mesmo que ele tem na boca, você vai encaixar o Chomp para desligar o próximo ataque dele. Então ele desliga tudo do inimigo, praticamente sem precisar usar aquela carta que a gente conhece bem, né? Que desliga todas as cartas do inimigo. Então a gente vai ter aqui o famoso Disable Soar. A gente tem Tiny Turtle, a gente tem Kestrel no chifre, a gente tem Vine Dagger e a gente tem Hot Butt. Esse cara é importante, que ele tenha pelo menos 50 de HP para cima e 47 de Speed no mínimo, porque ele precisa jogar na frente da maioria dos Aptios e Dusks padrões, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ele tá perfeito, tá saindo por 460 dólares. Inclusive, ele já ficou muito barato, ele tava bem mais caro, tá? Tava bem mais caro. Esse cara aqui tá 900 dólares pra cima. Beleza, deixa eu ver aqui. É isso, esses dois Dusks estão muito fortes. E você também tem o Duskinator, que a gente vai analisar aqui agora, tá? Que é... perdão, o Duskinator não, o que a gente vai analisar aqui é outro cara, que ele tá aparecendo muito agora, a gente tá vendo muito esse cara aqui acima dos 2.000 troféus, que é o famoso Dusk ou Reptile com Double Toque. Como é que esse cara funciona? Ele vai ter, e eu acho que a melhor combinação para ele é essa, tá? Ele vai ter Double Toque na boca, ele vai ter Allergic nas caudas, tá? Vai ter um Snail nas costas, mas também pode ser um Sandal, pode ser um Scarab, pode ser até, de repente, um Vine Dagger, mas aí já vai ficar 2-0 custos. E no chifre ele pode ter uma carta de besta, tá? Ele pode ter um Pliers, ele pode ter até mesmo um Legging, se ele tiver um Snail nas costas, tá? Basicamente ele vai ter pelo menos 47 de Speed, é o que você quer ter nesse cara, para ele jogar primeiro dos Dusks 46 Speed, tá? Eu acho que esse aqui já ilustra muito bem o que eu quero dizer. Então, esse Axe, galera, tá muito forte. Ele tem um Double Toque, que a gente já sabe que atravessa o Shield. Tem um Snail, que vai dar um potencial de defesa para ele. O Allergic, que vai combar com o Double Toque, tá? Porque, assim, o debuff do Double Toque comba com o Allergic. E o Pock, que vai te dar aquele dano extra de besta, tá? Para você combar com o Double Toque. Então, ele tem, geralmente, uns 46, 47 HP para cima, justamente porque ele tem olho de pássaro, orelha de peixe, que não dá HP, tá? Ele tem chifre de besta ou de inseto, ele tem costa de inseto, cauda de inseto, ele tem boca de pássaro, então ele tem muito pouco HP. Mas ele também tem muita velocidade, tá? Então esse cara tá muito forte. Eu vou colocar carta de inseto ou bug no chifre, tá? Qualquer uma das que a gente viu lá em cima. Ele vai ter Snail, eu prefiro um Snail nas costas dele e um Allergic, tá? Então ele geralmente vai ficar atrás, tá? Esse cara vai ficar atrás para você chegar ali no meio do jogo, conseguir finalizar o mid lane do inimigo e para você conseguir finalizar o back laner do inimigo. Ele é um cara que vai dar dano, o objetivo dele é eliminar justamente os axes inimigos, tá? Então ele tem 46 de HP, geralmente 50 de speed para cima, tá, galera? Ou 49 de speed
pra cima. E ele também não tá tão caro como a gente viu ali comparado a outros, né? Ele tá por volta dos 430 doletas. Eu vou colocar 440 aqui por vias de erro, tá? Atualmente, tá? E a gente também não pode negar, galera, o potencial dos Gravelwents que a gente tá tendo aí. Tem muito Axe de Gravelwent que tá bem forte, né? A gente pode usar aqui um exemplo do Dusk ou de uma planta e de um réptil com a seguinte configuração, tá? E eu sempre digo que um Gravelwent completo é um Gravelwent com Tiny Turtle na boca, Chomp, tá? Justamente porque tem Axes que tem muita carta à distância. Então ele tem geralmente Tiny Turtle na boca, Gravelwent nas costas. Eu também acho muito importante ele ter uma carta de 0 custo, tá? Ou no chifre, ou nas costas, para você ligar o Chomp com mais facilidade. Então você pode usar um Vine Dagger, você pode usar um Hero também funciona, tá? Mas vai ficar mais caro. E no chifre você pode colocar uma carta aí que vai dar um dano legal, né? Um dano extra aí, um Pliers, um Dual Blade, né? Inclusive faz tempo que eu já pesquisei esse cara aqui, não sei como é que ele tá atualmente, né? Uma Oranda talvez aí, né? Esse aqui realmente já tá bem mais caro porque tem poucos, né? Ele não tá sendo muito bridado. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui pra ele aparecer com maior quantidade. Deixa eu colocar... eu vou tirar esse Vine Dagger das costas para ver o que aparece. Cadê esse cara aqui? Deixa eu tirar também esses chifres. E eu vou colocar um Legging. Deixa eu colocar um Legging aqui para ver o que vai aparecer. Bom, a gente tem aqui uma opção mais tanque. Eu consigo ver isso aqui funcionando. Inclusive tá muito barato esses caras aqui. Agora que eu tô vendo isso. Esse cara aqui funciona, tá? Ele não tem muito dano, mas ele vai chegar no final do jogo. Ele tem muito escudo, ele stuna, ele tem o Gravelwent ali para desligar tudo. Mas deixa eu ver o que eu acho aqui mais interessante, né? Pelo preço aqui atualmente. Ó, esse cara aqui, ele já tá perto de ilustrar o que eu queria dizer. Infelizmente ele não tem 0 custo, né? Que é o que eu gosto. Mas ele tem duas cartas aqui que dá bastante dano. Oranda Blackmail, Tiny Turtle para stunar, Gravelwent ali para desligar. Esse aqui já está bem mais perto do que eu queria dizer para vocês. O preço está bem legal também, tá? Então esse cara aqui você tem que cavar. Ele vai aparecendo. Geralmente os jogadores mais experientes compram os que ficam mais barato, né? Tanto que tá difícil de achar aqui um abaixo dos 500 doleta. Cara, esse aqui, galera, achei. Esse aqui, ó. Esse aqui, inclusive, tá muito barato, esse réptil aqui, tá? Tá muito barato. Ele tem um speedzinho legal, HP ok. Ele é um réptil, infelizmente. Ele não tem um corpo de Dusk. Mas esse cara aqui... É o exemplo que eu queria passar para vocês. Qual a ideia aqui? Ele tem o Raven, que é uma carta de 100 de dano, que vai, né, ajudar você a atravessar o axe inimigo. Tiny Turtle para você dar o champ ali no oponente. Infelizmente não é uma carta de besta, tá? Eu preferia, por exemplo, um Revenge Arrow nas costas, né? Ou um Ronin, uma carta de besta. Ele tem uma carta 0 custo no chifre, inclusive uma excelente, que vai dar speed negativa. E Gravelwent para desligar as cartas melee do oponente. Eu vou usar esse aqui como exemplo, tá? Tiny Turtle. Ele vai ter Legging. Ele vai ter o Raven. E ele vai ter o Gravelwent. Inclusive, eu acho que por esse preço, cara, ele tá muito barato, tá? 416 dólares. Eu acho que alguém vai comprar isso aqui para tentar vender mais caro daqui a pouco. Provavelmente ele entrou no mercado agora, né? Compraram ele por 0,08, depois compraram ele por 0,1 Ethereum, ele tá 0,09. Na minha opinião, ele vale no mínimo isso aqui mesmo, que é 0,1 Ethereum, tá? Vai dar o quê? Uns 460 dólares. No mínimo uns 500 dólares, na minha opinião. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que a gente pode achar. Ó, peraí, vi uma coisa interessante aqui, ó. Esse aqui é interessante. Por quê, galera? Olha a fita desse cara aqui, ó. Muito inteligente também. Ele vai ter o Tiny Turtle para stun, Gravelwent para desligar tudo, Bonicale, que é, na minha opinião, uma das cartas mais fortes das costas atualmente, tá? 80 de dano, 80 de escudo. Compra a carta, a gente já analisou ela hoje. E o Legging. Nossa, esse cara aqui tá muito bom. Muito bom, muito bom. Queria muito ter um réptil desse aqui pra gente testar e colocar no time. Vou colocar aqui Tiny Turtle, Legging, Bonicale, tá? Tem várias configurações que funcionaria para esse tipo de axe, tá? Então esse para mim é um Gravelwent perfeitinho. Carta 0 custo, Gravelwent no chifre, Chomp na boca e uma carta de dano ou de defesa, tá? No chifre. Então a gente tem aqui os famosos Duskinators, tá, galera?
Os Duskinators não tem muito segredo, você vai ter uma configuração de Terminator no corpo do Dusk, que é o Tiny Turtle, você vai ter o Legging, você vai ter o Snail e você vai ter o Allergic padrão. O Duskinator você quer sempre ter, obviamente, 46 de speed nele, no mínimo, para ele jogar primeiro do que os Reptiles e os Dusks tradicionais. Inclusive ele ficou muito barato, né, nos últimos dias, esse cara aqui já foi muito caro, tá? Esse cara aqui era $700, $800, os mais baratos, quando ele começou a ficar famoso no jogo, né? Mas é justamente, ele também é um exemplo de Axes que são bridados aí em grande quantidade depois que eles ficam famosos. Inclusive já está indisponível. Mas Legging no chifre, Allergic, né? Que vai combar aqui o debuff e o dano extra do Allergic, Chomp na boca para desligar o próximo ataque do inimigo e Stick Go para defesa e proteção. Sempre 46 de speed no mínimo e pelo menos 50 de HP, tá? Então é um cara que funciona muito bem até hoje, claro. Ele desempenha muito bem. E ele desempenha muito bem acima dos 2.000 troféus. Legging, Snail Shell e Allergic. Tá? Eu não coloquei os stats aqui, galera, porque esses aqui são 2 Reptiles. Se você for pro Dusk vai mudar muita coisa, mas você quer ter pelo menos 42 speed, tá? 42 speed pra cima, no mínimo neles. Senão ele vai ficar muito lento. Beleza. Tiny Turtle, Legs, Snail Shell e Allergic. Ele vai ter... Deixa eu ver... Ele vai ter 49 de HP pra cima. E ele vai ter pelo menos 46 de speed. Essa é a configuração perfeitinha pro Duskinator, tá? E a gente também tem, galera, eu vou aproveitar que eu coloquei o Duskinator aqui, tá? Vamos colocar o famoso Shrimpinator, né? Pra quem não conhece o Shrimpinator, ele tem essa configuração aqui. Vai ter o... Ele pode ter tem várias opções na boca, ele pode... Eu prefiro o Risky Fish, tá? Se possível. Ele vai ter o Garish Worm nas costas, ele vai ter o famoso Shrimp, né? Na cauda. E no chifre ele pode ter um Clan, ele pode ter um Oranda, ele pode ter até uma Shuriken ali para custo-benefício. Deixa eu resetar a velocidade, colocar aqui o corpo de Aqua. Ele tem que ser um peixe. Beleza. Esse cara aqui, vou deixar ele com a pureza máxima que ele pode ter, 5. Né, eu acho que esse aqui já deve estar indisponível, tá muito barato. Tá indisponível, acho que o floor dele tá $500, beleza. Então esse cara aqui, ele funciona muito bem, claro, né? Você já deve ter jogado contra se você tá acima dos 1.800 troféus. Ele funciona muito bem com o Duskinator, mas ele também funciona muito bem com essas outras configurações que a gente montou lá em cima, tá? Então é esse cara aqui, ó. Ele tem Risky Fish na boca, na minha opinião é a melhor carta na boca para ele, porque ele precisa ganhar esse dano extra para atravessar com mais facilidade as plantas, Reptiles, Dusks. Garish Worm, uma das cartas mais fortes do jogo atualmente, em termos de carta de bug, pelo menos, ele dá 2 de Poison em Chain com outra carta de seto, 100 de dano, 50 de escudo, esse escudo provavelmente vai ser nerfado, porque está muito alto para ela. Show Stack vai finalizar o alvo, não deixar ele ficar em last stand, Shrimp é para você pular no inimigo mais longe, mais distante, tá? Ele tem geralmente aí 45 de HP ou 54 de speed, tá? Por 500 doletinha vai ter algumas variações aí, né? Mas esse aqui aparentemente é o mais baratinho, tá? Então, Risky Fish, pode ser um Crimson Water, pode ser um Lan, tá? Você pode mudar aí pra tentar pegar um custo-benefício. Shuriken, Oranda ou Clan Shell no chifre, você pode ter aí Garish Worm, esse aqui é o certo, né? Garish Worm nas costas, para você ter uma carta de inseto para atravessar o Reptile, Dusk e a planta. E você vai ter o Shrimp na cauda para você ter o potencial de backdoor. Sem isso, sem o Shrimp, né? Não é o Shrimpinator. Então, esse cara aí. E para finalizar, para a gente não negligenciar elas, né? Tem as bestas também, galera. Inclusive tem bestas muito fortes no meta atual aí, né? E são bestas com 46 de speed no mínimo. São bestas muito rápidas, com muito potencial de dano. E na verdade não são nem bestas necessariamente, né? São mechs, né? Um dos mechs, inclusive um dos axes, um dos meus axes favoritos no jogo, e pouca gente tem, pouca gente usa e pouca gente conhece o potencial, é esse cara aqui, ó. Esse mechzinho aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho ele com 47 de speed.
né? Ele tava carinho também na última vez que eu vi. Esse cara aqui é muito forte. Vocês não têm noção quão forte esse Axe é. Ele tem 2 nuts, então aqui já tem um potencial de dano absurdo. Ele tem um Hero, que na minha opinião é uma das cartas mais fortes, 0 custo do jogo, com 60 de dano, uma carta de besta, vai atravessar a planta Rapid Dusk igual papel. E você compra a carta se você jogar no corpo de Aqua, Pássaro ou Down. Dual Blade para você dar aquele dano extra, né, no chifre ali. Ele tem 47 de speed, ele é muito rápido, ele vai jogar na frente da maioria dos Raptors e Dusks do jogo, tá? Ele tem 32 de HP, que é o suficiente para sobreviver um combo de 2, 3 cartas, dependendo, né? Ele tem muito pouca moral, então ele só vai ter 2 ticks de Last Stand, mas esse cara é muito forte. Eu queria ter muito esse cara aí para testar e fazer vídeo para vocês no canal, tá? Então, Nut na boca, ele vai ter Dual Blade, ele pode ter Pock no chifre também, ele vai ter Hero nas costas e ele vai ter outro Nut, né? Na cauda, tá? Beleza, então aqui outra opção que você pode ir atrás, deixa eu ver se tem, inclusive, com Revenge Arrow, é esse cara aqui mesmo, ó. Esse daqui é o puro, inclusive tem outra opção que eu vou colocar aqui, que é muito legal, a galera já pediu pra mim mostrar aqui, que é o Mac, ou a besta que tem cuco no chifre, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um que tem bastante. Esse cara aqui, ele tá carinho, só tem 2 inclusive, mas ele não tá tão caro quanto ele poderia estar, na minha opinião, tá? Começando por essa aqui, essa é a besta explosiva, né? Essa é a besta explosiva, tudo nela dá um dano absurdo, 3 cartas aqui já é quase o suficiente para você matar uma planta, né? Uma planta com full life, tem muito speed, então você vai jogar na frente da maioria dos Raptors e Dusks. É um Axe que, se eu pudesse trocar minha besta, eu pegaria esse Axe aqui, né? Eu posso trocar minha besta, mas eu não quero trocar ainda. Mas se eu fosse trocar minha besta, eu colocaria esse Mac aqui ou esse outro aqui que a gente viu, possivelmente esse aqui mesmo, tá? Porque esse aqui tem 0 custo e tem muito Duskinator, muito Terminator no jogo. A gente tem aqui também essa configuração que funciona muito bem. Ele tem Revenge Arrow, Nut, ele tem Cuco no chifre, uma carta de 0 custo e de 0 dano, mas dá 40 de shield, mas dá dano extra pra ele. Ele tem muita velocidade, 47 speed, tá? E ele funciona muito bem, tanto no meio quanto atrás. Inclusive esse aqui também funciona muito bem, tanto na frente quanto atrás. Então é uma outra configuração muito forte. Deixa eu colocar aquele primeiro que eu tinha colocado. Nut, Dual Blade, Revenge Arrow e Nut. E esse cara aqui com Nut na boca, Cuco, Revenge Arrow e Nut no chifre, tá? Inclusive eu não coloquei o preço desse cara aqui. 45 HP, 55 de speed. Ele tá $500. 510 mais ou menos, né? O Shrimpinator. Esse primeiro cara aqui tá por 503, ele tem 47 speed. HP. 47 speed. Quantos? 510? 503? Vamos deixar 510 aqui para arredondar. Esse outro aqui tá a mesma coisa. (47 speed). 67. Esse aqui também. Esse aqui tá mais caro. Beleza, galera. Então, cara, o material ficou muito rico. Vou deixar em PDF na descrição aí, tá? Só clicar na descrição, vai ter o link do Google Drive. Você pode baixar, compartilhar, imprimir, fazer o que você quiser. Muito cuidado na hora de montar time com esses axes. Não coloque qualquer um em qualquer lugar. Tem que ter um mínimo de sinergia. Aqui só foi exemplos de axes que estão muito fortes. E muitos deles estão no radar de poucas pessoas. Geralmente são aquelas pessoas que conhecem o jogo mais profundamente ou assistem muitas partidas competitivas de Axie acima de 2.500, 3.000 troféus, 2.000 troféus. Então, já fica de olho nesses Axies aqui, porque atualmente eles estão entre os mais fortes do meta. Então, já está o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo e fui!